tá chegando. Depois de amanhã, o Vasco pela primeira vez volta a campo, né? Dessa vez contra a equipe do Palmeiras. É importante lembrar, há muito tempo que nós vascaínos não vemos um jogo do Vasco da Gama. A última vez que o nosso Vasco entrou em campo foi contra o Fluminense lá no domingo retrasado, né? Ou seja, hoje completam 9 dias, ou 10, não lembro. E na quinta-feira ou completará 13 ou 12, ou seja, é muito tempo sem Vasco da Gama em campo. E a chegada, é claro, né, que Renato Portaluppi traz ao Vasco da Gama uma nova oportunidade dentro do elenco. Em meio à troca de treinador, a saída de Fernando Diniz e a chegada de Renato Portaluppi, e principalmente pelo início irregular que o Vasco teve, alguns jogadores, nesse momento, irão aproveitar o novo trabalho como uma chance de virar a chave, né, no Vasco da Gama e retomar um espaço que foi perdido no elenco. Um dos principais objetivos de Renato Portaluppi nessa sua terceira passagem pelo Vasco da Gama é potencializar atletas que poderiam estar rendendo mais, tanto no entendimento da comissão técnica, quanto também da própria diretoria Cruz Maltina. E há 6 jogadores aí específicos que podem aproveitar o início do trabalho do Renato para retomar a confiança depois desse período em baixa no Vasco da Gama. Tem nomes, por exemplo, né, amigo vascaíno, como o Nuno Moreira, um pilar de 2025 do Vasco, que não está bem, muito pelo contrário, o Nuno está muito mal. O Nuno vive hoje no Vasco da Gama um dos seus piores momentos com a camisa Cruz Maltina e já foi um jogador muito importante. O Nuno chega ao Vasco e, pelas primeiras atuações, eu coloco o Nuno como, à época, um dos melhores pontas do futebol brasileiro. O Brenner, um jogador que chegou com muita pompa, muita expectativa, veio inclusive a um pedido do Fernando Diniz, mas até o momento não conseguiu render absolutamente nada, inclusive o senhor Brenner. Jogador criticado, que precisa mostrar serviço, o Renato pode ser uma peça importante para isso. O PH, gente, o que aconteceu com o Paulo Henrique, né? Jogador de seleção brasileira, cotado para uma Copa do Mundo, viu Puma Rodrigues acirrar a concorrência na direita, viu perder a titularidade, e agora que vive o melhor momento, né, da sua carreira, ou melhor dizendo, a fase mais decisiva da sua carreira, precisa mostrar futebol. Já tem convocação. Quinta, Rodrigo Caetano estará ao lado de um analista de desempenho em São Januário para acompanhar os jogadores. É para o PH estar mostrando serviço. E tem 3 aí que, olha, o Renato vai ter um trabalhão. Que um é o Matheus França. Chegada de Renato é uma ótima notícia para o Matheus França, que já trabalhou com o Renato Gaúcho nos tempos de Flamengo. O treinador foi um dos primeiros profissionais que o meio-campista trabalhou. França subiu para o time principal do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni, mas foi com o Renato Portaluppi que Matheus França passou a integrar de forma integral, né, a equipe profissional do rival. Então, um jogador que, com toda certeza, o Renato tem um carinho, sabe da qualidade por tudo aquilo que ele já apresentava na base do Flamengo, apresentou nos treinos também do profissional do rival, e agora tem a oportunidade de trabalhar novamente com o Matheus França no Vasco. Deus sabe que é um momento decisivo para ele. Hugo Moura. Renato trabalhou com o Hugo Moura no Flamengo. Jogador que já foi importante pelo Vasco da Gama, entretanto, errou tanto, né, que tem apenas 6 jogos nesse ano de 2026, e pode aparecer com o Renato. E o Tietê. O Tietê é um jogador que chegou bem no Vasco. Ano passado, no melhor momento do Vasco da Gama na temporada com o Fernando Diniz, ele foi o melhor jogador, mas caiu de rendimento. E agora com o Renato Portaluppi, ganha essa nova oportunidade. O Renato deixou muito claro que é jogadores experientes, maduros, líderes. E o Tietê, sem dúvida nenhuma, é um desses atletas. Então, inclusive, para o jogo dessa próxima quinta-feira, com as formações que Renato Portaluppi vem testando nos treinos, Tietê e Hugo Moura aparecem jogando juntos, numa trinca de meio ao lado do Cão Barros. Ao lado do Thiago Mendes, perdão. Inclusive o Tietê ganhando a vaga que era do Coutinho. O Coutinho sai, a vaga fica com o Rojas e agora a vaga já é do Tietê. E eu, hoje, olhando no quesito necessidade de ter um jogador experiente, Tietê é um jogador que pode ajudar o Vasco. Precisa querer, ter vontade. Algo que o elenco não vinha demonstrando sob o comando técnico Fernando Diniz. Então, mudanças, amigo, elas precisam acontecer. E eu, Lucas, como um bom torcedor Cruz Maltina, espero que elas aconteçam, né, o quanto antes. Porque quinta, volto a repetir, é dia de Vasco e Palmeiras. É dia de clássico do futebol brasileiro.
É dia de um jogo em que há um tabu de 11 anos na mesa e que precisa urgentemente ser quebrado. Concorda? Ontem, além da premiação do Campeonato Carioca, também em São Paulo aconteceu a premiação do Campeonato Paulista. E o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras mandou um recado para o Casemiro, da Cazé TV, vascaíno. E olha o recado que o Carlos Miguel mandou. Se liga assim. Demais, cara. Fera demais. Obrigado. Ó, dá um recado pro Casemiro aí, ó. Ei, Casemiro. Quinta-feira é tu que sofre aí. Cazé tá em casa. Quinta-feira é tu que sofre, disse Carlos Miguel ao vascaíno Casemiro. É isso. Quinta-feira é o Casemiro que sofre, quinta-feira é o vascaíno que sofre, é o que disse o goleiro do Palmeiras. Então mostra esse vídeo aí pro Renato Portaluppi. Alô, diretoria Cruz Maltina, mostra esse vídeo pro elenco do Vasco, para que, pelo menos, haja um desejo desse grupo em correr, pelo menos, após essa frase de Carlos Miguel. Vamos ver quem vai sofrer, porque eu, sinceramente, estou cansado, inclusive, de chorar. Tá na hora de ser feliz. Uma vitória contra o Palmeiras na próxima quinta em São Januário, com toda certeza, deixaria o vascaíno aqui desse lado muito feliz com o nosso Vascão. Você também? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.